Lá na página 216, turminha, nós vamos também encontrar outras explicações. Vejam a seguir algumas medidas que podem ajudar a reduzir os danos causados pela exposição excessiva aos sons em nosso cotidiano. Evitar os sons com volumes altos e por longo período de tempo, principalmente em fones de ouvido. Evitar ambientes com sons em excesso, que aí no caso seria escola. A gente tem que ter muito cuidado. Reduzir o tráfego de veículos. Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam o volume dos sons emitidos por aparelhos eletrônicos. Sempre procurar ouvir música, com um som mais baixo. Desenvolver campanhas de conscientização da poluição sobre os riscos da população, sobre os riscos da poluição sonora. Então, está desenvolvendo as campanhas e tudo mais. Fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora. Usar protetor articulares, também, é uma proteção. Então, os protetores articulados são indicados, por exemplo, para operadores de britadeira, aquela que fica furando o chão, perfurando o chão, escavadeiras, trabalhadores de pistas, de pousos, como os aeroportos, ou linhas de produção, tá bom? Onde também a gente encontra muita poluição sonora são nas fábricas, com aqueles motores da fábrica também, tá? O cuidado com a saúde é um ato de amor próprio. Tenha hábitos saudáveis em o seu dia a dia e incentive sua prática entre as pessoas que você conhece. Com base nos problemas de saúde relacionados à poluição sonora, o Inmetro desenvolveu um selo de classificação em alguns eletrodomésticos, como a emissão de sons. Então, o Inmetro é o quê? É a sigla do Instituto Nacional de Metrologia e a Qualidade e Tecnologia, tá? Que é o Inmetro. O selo ruído classifica os aparelhos eletrônicos em uma escala de 1, seria mais silencioso, a 5 menos silencioso, além de informar o nível de intensidade sonora que ele permite, que ele emite. Dessa forma, as pessoas podem optar pela compra de equipamentos mais silenciosos, incentivando o desenvolvimento de tipos de produto. Então, todos têm o selo do Inmetro, tá? Na página 217, vocês vão ter alguns exercícios, duas folhinhas, tá? 217 e 218. Recorte de jornais ou revistas as imagens de algumas situações em que você considera que existe poluição sonora e cole no espaço a seguir. Em seguida, identifique a fonte responsável por essa poluição, tá? Então, nós temos que o quê? Vocês deverão identificarem, no dia a dia, que podem gerar alguns tipos de incômodo e até mesmo afetar a saúde, das pessoas. Converse com os seus colegas sobre uma medida que ajudaria a evitar os danos à saúde causados por essa fonte sonora. Número 2. Circule as medidas que ajudam a evitar os danos à audição que podem ser causados pelo equipamento utilizado pela criança na fotografia ao lado. Então, quais seriam
Tem 2, tá? Usar protetor articulado, evitar permanecer no ambiente em longo período de tempo, evitar o uso de equipamento por tempo prolongado, que seria os fones, abrir as janelas do ambiente em que se encontra. De repente vocês estão num lugar e aquele barulho tá martelando. Aí no caso vocês vão ter que abrir mais a janela para aglomerar mais o barulho, né, no ouvido. Não ouvir o som com volume muito alto, será que seria viável também? Não utilizar hastes flexíveis para limpar as orelhas, né? Então, vocês têm 2 respostas, vocês vão verificar e vão colocar aí, circular, ok? Na página 218, leia a manchete a seguir. Minhocão, tirar veículos reduziria poluição sonora pela metade, diz o estudo. Então, quando a gente fala, né, aqui no caso Minhocão, é um nome popular dado uma via elevado, né, na Presidente João Goulart, localizado na cidade de São Paulo. Então, tem esse site também, se vocês quiserem estar entrando para verificar, tá bom? É um site de 16 de julho de 2019. Na letra A, qual é o assunto tratado na manchete? Está falando o quê? Sobre a poluição, né? Gerada por veículos, né? O fato de redução desses meios de transporte que poderiam ser reduzido, né? A poluição sonora em local específico lá de São Paulo, né? Número 2. Circule na manchete a fonte da poluição sonora. Qual é a fonte de poluição sonora aqui? Seria os veículos, né? Então, vocês vão lá e circulem onde tem veículos. Ao lado do Minhocão, né? Na manchete. C. Nos ambientes que frequenta como residência, escola, parques, essas fontes de poluição sonora afetam você? Né? Comente com os colegas. Aí, no caso, vocês podem estar registrando também. Número 4. Assinale a palavra que substituiu o triângulo em casa. Frase completando-a corretamente. Então, por exemplo, a poluição sonora pode causar, além dos problemas auditivos, então nós vamos colocar qual? Resfriado ou insônia? A poluição sonora pode causar resfriado, além dos problemas auditivos, ou a poluição sonora pode causar insônia, além dos problemas auditivos. Vocês vão colocar um X, uma dessas 2 alternativas, ok? Para os sons com 90 dB, o tempo de exposição máxima diária indicado é de 4 horas ou de 8 horas. Vocês vão assinalar a resposta correta. Letra C. A poluição sonora causa perda passageira da audição, ou a poluição sonora causa perda permanente da audição. Se for uma poluição sonora, causa o quê? Perda de audição, mas permanente ou passageira? Vocês vão lá e assinalem com X, a alternativa correta, ok? E após os exercícios, vocês vão ler o que vocês já estudaram na página 219. Ok, turminha?